Amém? Vocês estão felizes aqui? Um pouquinho mais alto para eu ouvir. Amém. Pessoal que está aí em casa, seja bem-vindo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Eu sei que provavelmente tem alguém nos visitando aí, ouvindo a gente, acompanhando de algum outro lugar. Meu nome é Alessandro. Eu sou um dos pastores aqui da Igreja One. E eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia. Como foi falado pela Gabi, a gente está começando uma série hoje chamada Peregrino. E a gente vai provavelmente gastar uns 4 ou 5 domingos em cima disso. É uma das coisas que eu tenho mais aprendido da parte de Deus ultimamente. E é uma das coisas que Deus mais tem movido a nossa igreja. Mas antes de eu continuar, eu queria só dar um pequeno aviso para vocês. Aqui nos comentários no YouTube, a gente vai escrever a chave Pix da igreja, tá? Para ficar mais fácil, talvez você queira ofertar pelo Pix. Então, eles estão escrevendo aí. Já foi? Estão colocando aí. Basta você escrever o Pix e ofertar. Amém? Amém. Vamos lá, abre comigo a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, deixa aí comigo. Meus amigos, essa é uma série muito simples, na verdade, não são palavras muito complexas. Só para o pessoal de Juiz de Fora saber, a gente está organizando algumas coisas para vocês, tá? E uma delas é a gente vai fazer um intensivo de escatologia agora em janeiro. Janeiro ou fevereiro, vamos ver. A gente já está em janeiro, mano. Então a gente vai fazer um intensivo de escatologia em breve aqui para vocês. A gente vai ver se a gente fecha um dia inteiro ou 2 dias inteiros. Vamos trazer o Ale Matos para estar com a gente. Ele nem sabe disso, mas a gente vai trazer ele. E a pastora Bruna e a nossa pastora Gabi também, Fazola, vai ensinar. Eu e o Gui vamos ficar aqui só fazendo alguma coisa. Amém. Beleza? Quem está feliz por isso? Você está feliz aí no comentário? Comenta. E é isso. Mas, gente, por que nós estamos começando essa série? Porque eu acredito que é propício no tempo que a gente está vivendo, onde tanta coisa tem sido falada a respeito das nações, tanta coisa tem sido falada a respeito de envio, e nós mesmos na nossa casa temos vivido alto nível de entendimento, talvez, na carne dessa mensagem. Por quê? Porque nós enviamos agora o Canta e a Prisca, os nossos pastores de São Paulo. Acho que foi outubro, eles foram enviados. Agora em dezembro nós enviamos o Davi e a Ana. E junto com eles uma equipe bem grande para cada lugar. No começo do ano, no final do ano passado, eu e a Bruna fomos enviados aqui para Juiz de Fora. E sei lá, umas 10 pessoas do Rio de Janeiro vieram com a gente. Uma pessoa de São Paulo. E então a gente está sendo enviado, a gente está sendo mexido. E nós sabemos que esse ano de 2021, para nós, da Igreja One, é um ano de nações. Amém? Não, vamos lá de novo. É um ano de nações. É um ano onde que Deus está nos empurrando pela primeira vez para pisarmos em nações, estabelecermos coisas fora do Brasil. Então é um desafio. E nós queremos ser fiéis a esse desafio. Então por isso que eu estou... Ai, que susto. Por isso que eu quero inaugurar essa mensagem com vocês. Mateus 13, versículo 44. Talvez vocês já tenham ouvido eu falar um pouquinho disso, porque eu tenho queimado por isso demais. Mateus 13, 44 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo,
o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura por pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos parar por aqui. Então, vocês já me ouviram falando disso, mas eu vou falar de novo. A Bíblia, o Senhor Jesus assemelha o reino dos céus a alguma coisa. Um pouquinho antes desse mesmo capítulo, Jesus assemelha o reino dos céus a um homem que saiu a semear. O Senhor assemelha o reino dos céus a um grão de mostarda. E agora o Senhor Jesus também está assemelhando o reino dos céus a um negócio, a uma troca, a alguém que negocia coisas. E ele olha para um campo, e ele vê esse campo, ele acha um tesouro nesse campo, ele corre, vende tudo e compra aquele campo. E ele também assemelha a um homem que achou uma pérola, vai, vende tudo para comprar a pérola. A Bruna pregou uma mensagem lá no Rio de Janeiro a respeito de oferta e dízimos, em um tempo onde nós temos muito papo a respeito de investimento, a respeito de bitcoins e sei lá o que você investe. E eu te aconselho a fazer algum tipo de investimento. No entanto, num tempo que a gente tem muito papo sobre isso, a gente não pode deixar de falar que o maior investimento está em depositar o dinheiro na eternidade. O Senhor Jesus também no seu sermão do monte, ele diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros nos céus. E por que a gente, e é engraçado, gente, que Jesus, muitas vezes quando vai falar de eternidade, ele fala de dinheiro. Muitas vezes quando Jesus vai falar de eternidade com o homem, com seus discípulos, ele toca em dinheiro. Por exemplo, havia um senhor e ele deu tantos talentos para algum, tantos talentos para algum, tantos talentos para algum. Esses talentos falam de dinheiro, falam de finanças. Porque eu acho que Jesus nos conhece, sabe onde mexe o nosso coração, né? E sabe onde nós muitas vezes apoiamos a nossa confiança. E o fato, gente, é que muitas vezes nós não temos amor ao dinheiro, mas nós temos amor a tudo que o dinheiro pode nos dar, que é o conforto, que é uma casa boa e tudo mais. E não há problema algum nisso tudo. Agora, Cristo Jesus está redefinindo importância quando Ele define o reino dos céus. Sabe, se nós queremos ser não uma igreja primitiva, mas nós queremos ser uma igreja do fim, fala comigo, eu quero ser uma igreja do fim. Então Atos 2 foi inaugurado nos últimos dias, porque Pedro disse: assim como foi profetizado por Joel, o Espírito Santo será derramado por toda a carne. Quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne? Nos últimos dias. Nós estamos nesses últimos dias. Nós ainda não chegamos no grande dia, mas nós estamos nos últimos dias, amém? O apóstolo João também, em sua primeira carta de João, ele escreve: amados, nós estamos nas últimas horas. Se João estava na última hora, talvez nós estejamos nos últimos minutos. E se nós queremos ser a igreja desses últimos minutos, desse último tempo, nós precisamos urgentemente definir prioridade, definir padrão de comportamento diante das coisas. Está fazendo algum sentido isso? Então, quando nós lemos, por exemplo, Eclesiastes 3, que diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós achamos que nós não temos tempo, mas o que nos falta é o propósito. A gente já conversou sobre isso. Então, quando nós definimos propósito, nós começamos a achar o resto das coisas. Quando nós definimos claro o propósito, nós começamos já a achar os restos das coisas. Também em Eclesiastes 3, Salomão diz que dentro do homem foi colocado um anseio pela eternidade. Então o que eu estou querendo nos levar a pensar aqui? Que o reino dos céus
caminha numa bateria diferente do que o reino da terra. De que aqueles que caminham de acordo com o reino dos céus desejam outras coisas. Eles trabalham por outras coisas, eles queimam por outras coisas, eles vivem por outras coisas, eles existem por outras coisas. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, um homem cristão, uma mulher cristã, alguém que nasceu de novo, alguém que experimentou a vida de Cristo, alguém que se tornou filho de Deus, quer comais, quer bebais, ele faz tudo para a glória de Deus. Todas as coisas que ele faz são para a glória de Deus. E por mais simples que isso pareça, talvez pouquíssimos de nós estamos vivendo isso. Há um tempo atrás eu estava pregando muito isso no Brasil. As coisas que nos afastam do propósito de Deus, muitas vezes não é o pecado, sabe? O Rafael Conrado, um ministro lá que mora nos Estados Unidos, brasileiro, ele sempre diz: se o diabo não pode te parar, ele te empurra. Se o diabo não pode te parar, ele te empurra. E o que significa isso? Que muitos de nós estamos parando nas coisas lícitas. Muitos de nós estamos parando nas coisas que não são pecado. Elas são boas, mas elas não são a plenitude do que Deus quer para a gente. Jesus está olhando para os seus discípulos e está ensinando: olha só, o reino dos céus é como se você pegasse todas as coisas que você tem, vendesse e comprasse uma coisa. Nós sabemos que essa pérola de grande valor é o próprio Jesus. Nós sabemos que essa terra com um tesouro precioso é o próprio Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa série, a gente vai falar sobre a queda do individualismo nessa série. A gente vai falar sobre desapego. Nós vamos falar sobre ser sensíveis à voz de Deus. Nós vamos falar sobre várias coisas. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui é que nós precisamos definir propósito. Nós precisamos definir prioridade de vida. Meus irmãos, até quando a prioridade de vida será: eu quero ter tal coisa, tal número na minha conta bancária, para então eu começar a viver tal coisa que Deus falou comigo? Meus irmãos, talvez você que está me assistindo aqui não concorde conosco nesse aspecto, mas nós somos uma igreja pós-tribulacionista, amém? Nós cremos que passaremos pela tribulação. Que importância você acha que tem o seu dinheiro diante da perseguição? Vamos pensar, que importância você acha que tem o seu carro novo diante das almas que precisam ser salvas? Que importância você acha que tem o seu conforto diante de todos os povos, tribos, línguas e nações que ainda precisam ouvir? Então, de maneira nenhuma nós queremos pregar um evangelho de pobreza. A gente acabou de sair de uma série de realeza, e eu tenho visto muito de nós, a nossa igreja, crescendo nisso individualmente, crescendo nisso na vida. Mas Jesus, parece que a todo momento ele fala assim: o meu reino. Então quando você pensa em reino, você pensa em um rei. Mas ele diz: o meu reino é formado de pessoas que venderam tudo. É como se Jesus a todo momento ficasse nos equilibrando. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Semana passada eu preguei uma palavra de oferta. Essa palavra está em Esdras 3. Esdras 3. Eu tenho dificuldade, vocês perceberam? Esdras 3. Eles estavam reconstruindo o templo. E a Bíblia diz, Gui, que a primeira coisa que eles fizeram é levantar o altar de Deus e começaram a adorar. Adorar, honrar o nome de Deus.
Mas a Bíblia diz que eles fizeram o altar. Se eu ficar aqui, eu saio? Que eles fizeram o altar, eles adoraram a Deus, eles honraram o nome de Deus. No entanto, o templo não foi reconstruído. Por quê, gente? Porque faltava dinheiro. Faltava dinheiro. Então, de alguma maneira, a oferta alçada financeira, ela é importante de tal maneira da oferta espiritual. No entanto, a oferta espiritual é prioridade. A oferta espiritual vem primeiro. A oferta natural respalda a espiritual. Vocês estão entendendo? Então o que isso quer dizer na minha vida? Isso quer dizer na minha vida que existe toda a área natural que eu preciso ajustar. Mas se ela não encontra uma área espiritual bem fortalecida, ela não existe para nada. Ela não tem propósito algum, ela não serve para coisa nenhuma. Quem está entendendo isso aqui? Os peregrinos, eles entendem isso muito bem. Os peregrinos, eles seguram tudo com a mão leve. Vamos lá, alguém. Tudo que você tem, você segura com uma mão leve, para que Deus possa tirar a hora que for preciso, para que isso possa ser levado a hora que for preciso. O reino dos céus é semelhante a alguém que vendeu tudo. Até aqui tá legal? Então, qual é a prioridade da nossa vida? Nós precisamos colocar o anseio pela eternidade de volta no coração da igreja. A igreja está com pouco anseio pela eternidade. Isso é muito... Não me confunda, sabe? Não me entenda mal. As pessoas querem ir para o céu. Presta atenção. As pessoas querem ser salvas, mas elas não desejam a eternidade. São duas coisas diferentes. Por mais que elas impliquem a mesma coisa, mas elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque aquele que quer ser salvo torce para não morrer. Aquele que quer ser salvo vive a vida confortável. Aquele que só quer ser salvo é aquele homem e aquela mulher que acumulam, pagam a faculdade do filho, pagam a faculdade da filha e se sentem, eu cheguei lá, deu certo. Mas o homem e a mulher que vivem pela eternidade, eles não conseguem se acostumar com a bateria de corrida de todas as pessoas ao redor deles. O homem e a mulher que anseiam pela eternidade, eles olham para todo mundo, construindo as riquezas para pagar a faculdade, e eles dormem pensando, meu Deus, será que é só isso, Jesus? Será que eu vivo só para isso? Alguém aqui é assim? Quando você começa a imputar, quando você começa a colocar anseio pela eternidade dentro da igreja, sabe o que você começa a ter? Você começa a ter um povo que é radical. Você começa a ter um povo que ele topa qualquer coisa. Você fala assim, vai para a África, ele vai para a África. Você fala, vai para o Afeganistão, ele vai para o Afeganistão. Vai para a Inglaterra, ele vai para a Inglaterra. Vai para o Sul, ele vai para o Sul. Vai para o Norte, ele vai para o Norte. Ele vai para qualquer lugar, ele topa qualquer coisa, ele cuida de qualquer pessoa, ele honra qualquer pessoa, ele aprende com qualquer pessoa. Por quê? Porque ele está visando um prêmio superior, ele está olhando uma coisa que ninguém está olhando. Sabe, essa semana, abre comigo, não precisa abrir, vocês conhecem esse verso, é Romanos 12, eu nem vou abrir também, Romanos 12, versículo 1 e 2 e 3, mas essa semana, não sei, vocês viram meu cabelo, né? Eu platinei o cabelo, e aí, eu sou jovem, tenho cabelo platinado e tenho tatuagem, ou seja, eu não sou de Deus para algumas pessoas, graças a Deus eu sou de Deus para vocês, né? Amém. Então, tudo vira discussão hoje em dia na internet. E uma das discussões que se levantou é, a igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Tudo isso por causa do meu cabelo, tá? E sabe de uma coisa? Eu concordo.
a igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Mas não é por causa do vestimento, não é por causa do cabelo, não é por causa da tatuagem, não é por causa do tênis, não é por causa que agora a gente tem fundo preto, não é por causa que agora os jovens não vivem mais uma prisão de que eles não podem olhar para o lado, senão eles vão para o inferno. Não, é porque os nossos objetivos são os mesmos do que do mundo. O nosso estilo de vida é o mesmo que do mundo. Quantos de nós estamos vestidos de terno e no domingo nós estamos lá dizimando e ofertando para que Deus abençoe a nossa segunda-feira, para que em nome de Jesus eu consiga ir na Disney com meu filho? Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? Quantos de nós talvez estamos sim pintando o cabelo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e estamos nos perdendo no coração? Agora, será que é isso que Jesus estava nos dizendo quando Ele dizia que eles não são do mundo? Será que Jesus estava querendo nos tornar pessoas desconectadas com a realidade dos nossos irmãos? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa: quanto mais amor à eternidade, quanto mais amor à eternidade, mais amor aos próximos. Quanto mais Maranata cresce em mim, mais o desejo de Jesus, só mais um pouquinho, eu preciso falar mais para alguém, cresce em mim. O que eu estou querendo dizer então, quando Cristo orou, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, Jesus não estava orando por marcianos, Jesus não estava orando por ETs. O apóstolo Paulo diz: eu faço de fraco para ganhar o fraco. Eu sou forte, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei viajar, eu sei não viajar, eu sei de buzzer, eu sei de Air France, eu sei de táxi, eu sei de Uber, eu sei de limousine. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, quando chegava em Roma, ele pregava de um jeito. Quando ele chegava em Gálatas, ele pregava de outro jeito. Ele não alterava a mensagem, mas ele atualizava ela. Vocês estão comigo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque faz parte de nós entendermos de que, conforme o nosso coração na eternidade cresce, o nosso estilo de vida precisa ser muito distinto do estilo de vida das pessoas ao nosso redor. Vão existir algumas coisas que elas precisam se conectar conosco. Talvez, meu amigo, um dia que você estiver na padaria, comprando pão, para ir tomar o café com a sua esposa, o cara vai olhar e vai falar assim: nossa, ele também compra pão. Nossa, ele também come mortadela. Nossa, ele também gosta de cachorro. Nós temos coisas que nos assemelham e que nos aproximam com as pessoas, mas o nosso estilo de vida, o nosso desejo, as coisas que almejamos são outras. Está fazendo algum sentido isso? Abre comigo em 1 João. João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Agora que é o que eu quero falar. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ponto. Então o que o apóstolo João está falando, Dima? Ele está falando o seguinte: nós somos feitos filhos de Deus, amém? Amém aí na sua casa? Nós somos feitos filhos de Deus, Rafa. E porque nós somos feitos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque o mundo também não conhece o Pai. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo? Se a sua vida é muito compatível à vida do mundo, então você não é um filho de Deus. Meus irmãos, não sermos mundanos é muito mais do que a roupa que vivemos.
do que o estilo de roupa que temos, do que o carro que temos, do que quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Você pode ter tudo isso. Você pode fazer tudo isso, no entanto, você continua não sendo reconhecido por aqueles que não são filhos de Deus. Está fazendo algum sentido isso? Então, Dima, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos ter na nossa vida? Nós precisamos ter um anseio pelas coisas que ainda não são. Nós precisamos ter um desejo pela eternidade. Nós precisamos colocar no coração das pessoas e no nosso próprio coração: Deus, coloca em mim um anseio pelas coisas futuras, um anseio pela eternidade, um anseio por te conhecer, um anseio pelas coisas maiores. Por quê? Porque quando eu começo a olhar para a pérola, começa tudo a perder o valor, começa tudo a perder o valor, começa tudo a perder o valor. A questão, irmãos, é que nós temos gastado pouco tempo ensinando as pessoas a beleza da pérola, a beleza de Jesus, a beleza do Senhor. Eu falei isso no meu livro, Quem é Jesus? Muitas vezes uma doença nos leva a orar mais do que a beleza de Jesus. Muitas vezes uma batalha espiritual nos leva a orar mais do que a beleza de Jesus. Muitas vezes uma promoção no meu trabalho me leva a orar mais do que a beleza de Jesus. Então nós começamos a ver que existe uma doença instaurada na igreja. E qual doença é essa? Secularismo. A gente está secular. E a gente não está secular porque agora o irmãozinho escuta rock. A gente não está secular porque agora o irmãozinho usa Instagram. Não, a gente está secular porque o irmãozinho não conhece a Cristo. A gente está secular porque o irmãozinho não entendeu que Jesus está voltando. A gente está secular porque a segunda volta de Jesus virou folclore. É igual Curupira. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu escutei a Misty Edwards tocando People Get Ready. Foi a primeira vez que eu parei para pensar: Jesus está voltando, meu Deus, Jesus está voltando. Meus irmãos, existe uma eternidade, existe uma coisa superior. Como dizia o Gregório, os profetas não vivem no pé do monte. Meus irmãos, o que fez Pedro e seu irmão olharem para um homem que estava passando na frente do barco deles e falou: segue-me? O que fez esse homem largar tudo e seguir, gente? O que fez? O que? Eles olharam uma coisa tão preciosa, eles olharam uma coisa tão valorosa que eles não acharam em lugar nenhum. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a gente está num plano de leitura da Bíblia. Esse plano de leitura dura 1 ano, mas se você quiser ler mais rápido, você pode ler mais rápido. Afinal de contas, é só você ler mais rápido. As pessoas ficam me pedindo: Alê, você tem um plano de leitura para 3 meses? É só você ler mais rápido. Mas amém, sei lá, faz 1 semana e 1 dia, pronto. Gente, vocês estão comigo ainda? A gente está nesse plano de leitura, e eu tenho orado para que Deus coloque no meio da nossa igreja e na igreja do Brasil um aumento de devoção pela sua presença, um aumento de paixão, que os nossos olhos voltem a ser cativados pela beleza de Jesus. Por mais simples que essa palavra seja, por mais talvez que já foi muito pregado isso, a gente precisa pregar mais, a gente precisa falar mais, a gente precisa exaltar mais o nome de Jesus e a presença de Jesus. Meus irmãos, eu quero muito pedir a vocês de púlpito: reúnam-se para orar, reúnam-se para ler as Escrituras juntos.
Se você não quer ler Gênesis, leia alguma coisa que você quer ler junto com alguém. Vamos falar de Jesus, vamos falar da beleza de Jesus, vamos aumentar o nosso nível de senso de eternidade, um coração de eternidade. Amém ou não? Meus amigos, o que talvez diferenciava os heróis que nós amamos para nós? As horas que eles oravam, talvez, eu já pensei assim, mas não sei. O tanto de Bíblia que eles liam, talvez, mas não sei. Mas uma coisa eu tenho pensado ultimamente, sabe o que é, Rafa? Eles tinham convicção do prêmio. Eles tinham convicção do prêmio. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante estão de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio para a soberana vocação. Existe um prêmio para essa corrida. Existe um prêmio para a nossa vida. Vamos lá, alguém. Existe um prêmio superior. O nosso galardão é o próprio Deus. O nosso galardão é o próprio Jesus. Um dia obteremos Ele, um dia o veremos face a face, um dia seremos recompensados. Uma amiga nossa da igreja me mandou uma pergunta a ler: o que você faria? Qual expressão você queria de Jesus quando Ele te visse? Eu respondi: eu queria que Jesus me olhasse no olho, desse um sorrisinho, batesse no meu ombro e dissesse assim: parabéns, meu amigo, amigo bom e fiel. Vamos lá, alguém. Tem uma carreira que nos foi proposta. Tem uma corrida que nos foi proposta. E essa corrida, ela não tem a ver com objetivos seculares. Essa corrida não tem a ver com objetivos mundanos. Essa corrida tem a ver com a eternidade. Tudo que nós estamos construindo, que não dura para sempre, não deveria ser a nossa prioridade. Tudo que nós estamos fazendo, que não dura para sempre, não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. O que não é prioridade hoje na sua vida? Irmãos, quantas coisas nós somos ensinados a postergar para que não atrapalhe o nosso conforto. Quantas coisas de Deus nós somos ensinados a postergar para que não atrapalhe o nosso conforto natural. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós ensinamos os nossos próprios filhos: não, filho, não precisa ser tão assim, não. Calma, a Bíblia está falando de você morrer, mas é morrer no coração. Não, quando o Paul Washer lançou aquela pregação, vá, pregue e morra, que ele desejaria que o filho dele fosse para um lugar que ninguém conhece, pregasse e morresse, foi um escândalo. As pessoas falavam: nossa, que cara radical. Mas, irmãos, você gostando dele ou não, é uma das mensagens mais bíblicas que você pode encontrar. Cristo Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: sejam minhas testemunhas, ou seja, no original, sejam meus mártires.
Você entende que nós começamos a relativizar as coisas em prol do nosso conforto. Nós começamos a relativizar as coisas que Deus nos ordena em prol do nosso conforto. Essa semana também me perguntaram, Ale, você acha que é pecado um casal cristão não querer ter filhos? Irmãos, não poder ter filhos é uma coisa, ter uma palavra de Deus para não ter filhos é outra coisa, ter uma palavra de Deus para não casar é outra coisa. No entanto, a Bíblia nos ordena termos filhos. E por que nós não estamos querendo ter filhos? Porque atrapalha a nossa vida, poxa. Gente, filho atrapalha a vida. Existem duas coisas naturais que são a sua maior cruz. 3 coisas, vai. Primeira se chama o seu casamento. O seu casamento é a coisa que mais vai te tratar na sua vida. Você sabia disso? A segunda coisa, seus filhos. Gente, quando você se acerta com a sua esposa, vem um candanguinho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e atrapalha tudo que você organizou. Quando você começa a se dar bem, você começa a dar errado de novo. É ou não é, Henrique? E a terceira coisa se chama a igreja. E aí você percebe que cada vez mais a gente foge da igreja, foge do filho e foge do casamento. Porque é tudo que nos confronta, é tudo que nos tira do nosso lugar. Vamos lá, alguém, será que tem aqui comigo? Meus irmãos, uma vez eu escutei o Luca Martini pregando, e o Luca, ele tem aquele tom revolucionário dele, né? Você escuta o Lucas, dá vontade de você sair mudando tudo. Você fala assim, eu vou mudar o mundo. E ele falou assim, eu não quero chegar diante de Paulo, de Pedro, de Davi, dos heróis da Bíblia, e falar assim, eu andei 40 minutos para ir para a igreja todo domingo. Não, você não sabe. No ano de 2021, eu vendi a minha BMW e andei de Celta. É, Paulo, você não fez isso. Parou para pensar nisso? Os nossos sacrifícios são seculares. O que pesa o nosso coração é secular, é passageiro. Vamos lá, alguém. Tende por grande ânimo passardes por provações. Só que quando o Tiago escreveu isso, ele estava falando de ser perseguido, e a gente está falando de perder o emprego. Vamos lá. Eu tenho alguém comigo? Um coração na eternidade. Um coração na eternidade muda tudo. Um coração na eternidade vê todo o sofrimento como privilégio. Eu quero que essa frase seja a espinha dorsal dessa série. O privilégio é maior do que o preço. Amém? O privilégio. Meus irmãos, olha que forte isso. O coração peregrino de Abraão não precisava de todas as respostas. Abraão creu, andou, mesmo sem saber para onde ia. Isso é muito forte. Gente, Abraão começou a andar, e no meio do caminho, Deus falaria para ele para onde ele está indo. Vamos lá, alguém? Gente, quem é rápido em obedecer, desfruta rápido. É assim que funciona. É assim que funciona. Gente, quem fica aqui assim, Deus, mas enquanto você não mandar para mim no Waze, eu não vou sair nem do sofá. Deus, não, me dá os planos, tal, Irmãos, normalmente quando eu prego isso para alguém muito racional, ele fica assim, não, mas você está... Quando eu prego isso para alguém muito racional, a pessoa fica assim, não, cara, mas eu tenho que planejar, eu tenho que organizar.
Claro que você tem que organizar. Claro que você tem que planejar. Claro que você tem que ser homem. Claro que você tem que ser equilibrado. Claro que você tem que fazer todas essas coisas. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sempre falo isso para a liderança do ano. Gente, se Deus falou, a gente faz. Se der errado, a culpa é de Deus. Sim ou não? Deus falou, a gente faz. É claro, gente, quando a gente está falando de uma igreja, quando a gente está falando do seu casamento, existe um conselho, sabe? Existe um sentar e escutar Deus e compreender as estações juntos. No entanto, o mais maduro não é o que sabe tudo. Eu já falei isso muito o ano passado. O mais maduro não é o que sabe tudo. É o que obedece primeiro. É o que obedece primeiro. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vem aqui, Mini Vicky, vem aqui, só para a gente fazer um teatro. Vem aqui, fica comigo. Aí, Vicky e Mini. Gente, imagina esse rolê aqui, ó. Presta atenção. Vocês estão comigo? O futuro da humanidade estava nesse rolê. Tem que apertar? Tá no limite. Vem mais pertinho. Vem mais pertinho. Pronto. O rolê da humanidade estava aqui. Abraão, Isaque, Jacó. A promessa da terra estava aqui. Ok? O Messias viria dessa raiz aqui. O rei que vai reinar as nações viria dessa raiz aqui. Se você encontrasse eles morando numa tenda, você ia achar isso? Abraão, cara, passou a vida inteira dele morando em tenda, tendo carro simples. Ele não era simples, ele era rei. Ele não era pobre, ele era rei. Espírito de pobreza é contrário ao espírito de simplicidade, irmão. Amém? Espírito de pobreza é do diabo. Espírito de humildade, mansidão, simplicidade é de Deus. Então, Abraão não era pobre. Abraão era humilde, manso, simples. Mas se nós, nos dias de hoje, encontrássemos Abraão, Isaque e Jacó nesse rolê, a gente falava, não tem como. A promessa está neles. Vamos lá, alguém. O templo prometido foi construído anos e anos e anos e anos e anos e anos depois. Davi recebeu uma promessa e não viu a promessa. Salomão construiu o templo. Da mesma maneira, Moisés recebeu uma promessa, não viu. Gente, meu Deus do céu. Vocês têm noção que Abraão viu, não viveu. Isaque viu, não viveu. Jacó viu, não viveu. Viu, não viveu. Viu, não viveu. Moisés viu, não viveu. Josué viu, viveu mais ou menos. E aí foi indo. Até o dia. Até o dia, Jadizinho, em que o Filho do Homem, até o dia em que o Filho do Homem descer das nuvens e se assentar em Jerusalém com a sua cidade. Então todos os povos, tribos, línguas e nações olharão e dirão: aí, ó, eis Deus no meio dos homens. Vamos lá, alguém. Vamos lá.
Abraão peregrinou em terra prometida. Abraão recebeu uma promessa, pegou os filhos dele, juntou os filhinhos e falou assim: gente, Deus prometeu isso aqui, chegamos, mas não é aqui. Gente, entenda bem, Canaã é importante. Israel, Jerusalém, o lugar geográfico é tudo importante. Seu carro é importante, sua casa é importante. Durante mil e milhares de anos eles estão brigando por um pedaço de terra. Abraão, o pai da promessa, ensinou os filhos: olha, isso aqui é muito importante, mas a promessa mesmo é aquela lá. Vamos lá, alguém. Abraão peregrinou. Pode sentar lá. Eu vou falar um pouco de mim agora e da Bru. Em vários momentos da minha vida, eu passei por momentos em que eu falava assim: Deus, você sabia que eu sou Alessandro Vilas Boas? Que eu sou pastor? Que eu sou famoso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou abrindo mão disso, daquilo outro? Gente, isso é o pensamento mais secular que a gente pode ter. Isso é o pensamento mais passageiro que a gente pode ter. Deixe que as pessoas lutem pelos seus direitos. Vamos lá? Deixe que as pessoas lutem pelos seus direitos, Laura. Deixe que as pessoas lutem pelos seus direitos. Rafa, você ser fiel, faz o que Cristo te pediu, esteja onde Ele te ordenou. Vamos lá, alguém. Não tenha medo das tendas, irmãos. Não tenha medo de ajuntar o acampamento. Não tenha medo de se mover. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de pagar um pequeno preço hoje, por uma grande recompensa amanhã. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Vamos lá, alguém. Fique de pé comigo. Você na sua casa também, fica de pé. Amém. Amém. Eu quero orar pela nossa igreja, quero orar por vocês, quero orar por mim, quero orar por todo mundo. Sim, amém? Vocês estão aí? Para que o Senhor nos dê um coração que anseia pela eternidade. O Senhor nos dê um coração que anela por coisas superiores. Feche seus olhos onde você está e comece a colocar o seu coração diante de Jesus. Deus nos faz ver as coisas que o Senhor está vendo. Amplia a nossa visão hoje, Jesus. Amplia a nossa visão hoje, Jesus. Amplia a nossa visão hoje, Jesus. Se você puder, levante suas mãos, comece a adorar Jesus.
Comece a orar comigo. Senhor Jesus, aumenta a minha visão, aumenta o meu senso de eternidade, Jesus. Aumenta o meu senso de prioridade e propósito. Nos dê amor pela sua presença, nos dê amor pela sua causa, Jesus. Nós não queremos amar apenas o Senhor, nós queremos amar o que o Senhor ama. Nós não queremos olhar com olhos de paixão apenas para o Senhor, nós queremos olhar com olhos de paixão para aquilo que o Senhor olha com paixão. Nos envolva na sua causa, nos envolva na sua história, nos envolva nas coisas que o Senhor está fazendo, Jesus. Oh, Senhor, tira de nós toda a apatia e mornidão. Tira de nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Espírito de Deus, nas casas agora, em cada sala, em cada pai de família, em cada mãe de família. Redireciona os nossos projetos, Senhor. Dê uma nova direção para os nossos planos e objetivos para 2021. Chacoalha, chacoalha, Jesus. Ó Senhor Jesus, nos derruba dos nossos cavalos, nos tira dos nossos barcos, seque as nossas plantações se for necessário, Senhor, mas não nos tire do Senhor. Nós repetimos a oração de Davi: não aparte de mim o teu Santo Espírito. Cheio. Vamos dar, levante sua voz. Tira essa mente secular de nós, Pai. Tira essa mente terrena de nós. Renova nossa mente segundo a mente de Cristo. Sabedoria e revelação. Abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos olhos para ver, Jesus. Nossos ouvidos para ouvir tua voz, os
para ouvir tua voz, os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir tua voz e os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Eu te seguirei, aonde for eu vou, te seguirei, aonde for eu vou, te seguirei, aonde for eu vou. Mostra-me tua face, então irei. Eu te seguirei, aonde for eu vou, te seguirei, aonde for eu vou. Abre os meus olhos, eu quero ver, e os meus ouvidos para ouvir tua voz. O caminho, a verdade e a vida, pois tu és o caminho, a verdade. Coloque a mão no seu coração comigo. Ore comigo, Senhor Jesus. Ore comigo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela sua presença. Diga: Senhor Jesus, faz de mim um servo fiel. Senhor, faz de mim um filho com senso de herança. Vamos lá, ore comigo. Faz de mim um filho com senso de herança. Diga: Senhor Jesus, eu te seguirei. Diga: Senhor Jesus, eu irei. Diga: Senhor Jesus, me dê um senso de eternidade, em teu precioso nome. Amém, amém, amém. Se você puder, aplauda Jesus comigo. Você que está em casa, obrigado pela sua presença. Nós amamos você. Tenha uma boa semana.